Olá, vou resolver neste vídeo uma questão relativamente ao nono ano, uma questão que saiu no Exame Nacional de 2005, segunda chamada, uma questão referente aos conteúdos de circunferências e polígonos. A questão consiste no seguinte: na figura está representada uma circunferência de centro em O, em que A, B e C são pontos da circunferência. A, B e C estão aqui na circunferência. O segmento AC representa exatamente um diâmetro da circunferência e o ângulo OAB, ou seja, o ângulo aqui em A, é exatamente 30 graus. Questão 8.1. Qual é a amplitude do arco AB? Ou seja, estão-me a pedir a amplitude deste arco nesta questão. Na questão 8.2, considera uma reta tangente à circunferência aqui no ponto A, seja de um ponto pertencente a essa reta, sabendo que o ângulo BAD é agudo, determina a sua amplitude em graus, justificando a tua resposta. Ok? Então nos próximos slides eu vou resolver cada uma das questões. Questão 8.1 é-nos aqui solicitado que calculemos a amplitude do arco AB. A estratégia que eu vou usar aqui para calcular a amplitude do arco AB, eu vou pensar exatamente no arco AB como o arco AC, ok? Será exatamente este arco AC. E a este arco AC eu vou retirar exatamente este arco BC. Ok? Entenderam a estratégia? Para terminar aqui este arco AB, eu vou pensar então neste arco grande no arco AC, retirando este arco AC, o arco BC, eu vou retirá-lo e vou obter exatamente aqui este arco que me é pedido, o arco AB. Para responder a isto, ok. Para responder a isto, vou então ter aqui que determinar o arco AC. E reparem, o arco AC acaba por ser bastante simples, porque o arco AC é exatamente metade da circunferência. Okay? Este arco é exatamente metade de toda a circunferência, exatamente porque a AC é um diâmetro da circunferência. Então, se é exatamente metade da circunferência toda, a circunferência toda são 360 graus, metade serão exatamente 180 graus. Ok? Então, o arco AC tem uma amplitude exatamente de 180 graus. Agora, para terminar aqui o arco BC, para terminar este arco aqui, o que eu sei é que o arco BC é, por exemplo, aqui este ângulo OAB, ok? Este ângulo aqui OAB, eu não vou pensar nele como OAB, mas sim como o ângulo CAB, ok? E o ângulo CAB, até vou escrever aqui, o ângulo CAB é um ângulo inscrito, ok? É um ângulo inscrito, vai ali até à circunferência do arco BC, ok? Então o que é que a gente conhece sobre os ângulos inscritos de um determinado arco? Vocês estão nas aulas, é exatamente que o arco BC será exatamente igual a duas vezes, ou seja, o dobro do ângulo inscrito desse mesmo arco. Ok? Exatamente. O arco BC será exatamente o dobro daquele ângulo inscrito. E então, se aquele ângulo inscrito ali é exatamente 30 graus, ok? Então eu sei que o arco BC será exatamente o dobro desses 30 graus. Ok? Então, isso será exatamente 60 graus. O arco é sempre o dobro do ângulo inscrito. Se o ângulo inscrito é 30, o arco será exatamente 60 graus. Então, temos aqui o arco BC. Conhecemos também aqui o arco AC, amplitude. Ok, estamos então em condições para determinar ali a amplitude do arco que nos é solicitado. Então eu tenho aqui que o arco AB será então o arco AC, que é 180 graus, porque é exatamente metade da circunferência. Será exatamente então 180 graus menos o arco BC, e o arco BC é exatamente o dobro do ângulo inscrito aqui em A, ok? Que é exatamente 60 graus. 60 graus, temos então que o arco, que o arco AB
é igual a 180 menos 60 graus, ou seja, 120 graus. 120 graus, resposta, então, o arco AB é igual a 120 graus. Será a amplitude desse arco AB. Fiquem então aqui com esta estratégia para pensar, por vezes, para pensar em arcos. Dá jeito pensar aqui num arco maior, que neste caso seria o AC, que representaria exatamente metade da circunferência, e ele retirarem outro arco que podem conhecê-lo através de ângulos ao centro ou ângulos inscritos, e pode ser sempre feito este exercício adotando este tipo de estratégias. Na questão seguinte, o que temos aqui será, então, considera uma reta tangente à circunferência aqui em A. Eu vou então passar aqui essa tal reta tangente, ok, não ficou muito tangente, peço desculpa, vou tentar agora passá-la então ali tangente, exatamente, ok? Uma reta tangente ali no ponto A. Vou chamar então esta reta T, será a reta tangente à circunferência no ponto A. Ok, então aqui seja D um ponto pertencente a esta reta, ok? Então teremos um ponto D que andará cá em cima nesta reta tangente à circunferência em A, sabendo que o ângulo BAD, ou seja, o ângulo formado por BA e possivelmente onde estiver o ponto D em cima desta reta, a gente sabe que esse ângulo terá que ser agudo, ok? E aqui esta informação será importante, porque o ponto D poderia, por exemplo, encontrar-se aqui, ou então poderia, por exemplo, encontrar-se aqui. Não, eles dizem-nos, o enunciado diz-nos que o ponto D está em cima da reta, mas nos diz exatamente se estará cá em cima, para cima do ponto A, ou então para baixo dele. E isso tem alguma diferença, reparem nisso. Se o ponto D estiver aqui, então o ângulo BAD, ok, seria este ângulo aqui. Ok? Estando o ponto D nesta posição. Se o ponto D estivesse, por exemplo, aqui, então o ângulo BAD seria então este ângulo aqui. E reparem, estando nesta posição, este ângulo seria então obtuso, e estando nesta posição, então o ângulo seria agudo. Esta informação dá-nos, serve para a gente diferenciar onde poderá estar o ponto. Então, se o ângulo é agudo, o ponto D estará aqui e não aqui nesta posição. Ok? Então, o que nos estão a pedir será exatamente a amplitude deste ângulo aqui. Determina exatamente a amplitude deste ângulo aqui, do ângulo BAD, ok? É-nos pedido então que calculemos a amplitude desse ângulo. Para calcular a amplitude desse ângulo, o que eu vou utilizar é exatamente uma das propriedades que vocês aprenderam, 4 propriedades muito importantes nesta matéria das circunferências. A propriedade que eu vou utilizar aqui é exatamente a propriedade que nos fala das retas tangentes num determinado ponto à circunferência. A propriedade que eu vou utilizar é exatamente aquela que diz: a reta tangente à circunferência é sempre perpendicular ao raio no ponto de tangência, ok? O que é que quer isto dizer? Temos aqui então a reta tangente e a propriedade diz-nos que essa reta tangente é sempre perpendicular com o raio da circunferência aqui no ponto de tangência, ok? Então o que me estão a dizer exatamente é que este ângulo aqui, ok? Este ângulo que AD forma com AO é exatamente 90 graus, pela tal propriedade que vem nesta matéria das circunferências, que nos diz que a reta tangente à circunferência num determinado ponto será sempre perpendicular ao raio, ok? E o raio está aqui. Então, dessa propriedade, podemos concluir que AO, ok, o segmento AO, que é exatamente o nosso raio, é perpendicular à reta T, ok? Então, com isto, ficamos a saber que o ângulo OAD, ou seja, o ângulo aqui em A formado por OA e AD,
é exatamente 90 graus por causa desta propriedade aqui. Okay? Reta tangente à circunferência num ponto é sempre perpendicular ao raio da circunferência naquele mesmo ponto. Okay? Isto aqui será exatamente o que salta dessa propriedade e será exatamente aquilo que nos vai permitir responder à questão. Porque o que nos estão a questionar é este ângulo aqui BAD, ok? É o ângulo BAD. E eu vou pensar mais uma vez neste ângulo BAD como o ângulo DAO, ok? Ou o ângulo OAD, é exatamente a mesma coisa. Eu vou pensar neste ângulo aqui, que eu sei que ele é reto, é um ângulo reto, ok? Menos este ângulo aqui, ok? Menos este ângulo BAO. BAO, ok? Estou a visualizar aqui este ângulo BAO, que eu conheço o valor que é 30 graus, e o ângulo que me estão a pedir, ou seja, este ângulo aqui. Estão a pedir este ângulo aqui, e eu vou pensar neste ângulo como isto tudo, ok? E isto tudo são 90 graus, e os 90 graus eu vou retirar este aqui para obter aquele. Podemos também dizer que estes dois ângulos, ok? O ângulo BAO e o ângulo DAB são ângulos complementares, ok? Os dois adicionados são exatamente 90 graus, então podemos dizer que eles são complementares. Ok, vamos então calcular o ângulo BAD. O ângulo OAD vem da tal propriedade das retas tangentes, ok? Então ele é exatamente 90 graus. 90 graus menos o ângulo BAO, ok? E o ângulo BAO a gente já o conhece, é dado aqui no enunciado, são exatamente 30 graus. Então o ângulo BAD será exatamente 60 graus. Okay? E temos então a resposta ao nosso problema. Vocês terão muitas vezes nestes exercícios de circunferências, terão de usar as propriedades que aprenderam sobre as circunferências. A reta tangente à circunferência forma sempre ali 90 graus com o raio no ponto de tangência. Depois têm outras três propriedades que provavelmente abordarei noutros vídeos de resolução destes mesmos exercícios. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar-vos. Um grande abraço.